Voltamos mais uma vez, tivemos uma pequena falha aqui com a internet, mas estamos voltando. Tivemos uma falha aqui com a internet, pedimos perdão a todos. Saravá fraterno, sejam todos bem-vindos. Acho que agora não cai mais não. A nossa conexão aqui em Pernambuco ela é meio instável, então pedimos a desculpa a todos vocês aí, tá? Vamos esperar o pessoal chegar para que a gente possa começar. Sejam todos bem-vindos, todos do irmão Joaueá. Mestre Caimundé, a sua bênção, Saravá, a todos os irmãos, a todos os filhos da casa, de oração Pai Joaquim de Angola, né? Ao mestre Aracamã, que está aqui presente também, seja bem-vindo. A todos os irmãos, todos os amigos. O mestre Marastã acabou de entrar, né? Então vamos esperar só mais um pouco. Desculpem. Vamos aguardar só mais um pouco. Aranauã, Everett, seja bem-vindo. Senhora Cátia também. Sejam todos bem-vindos, né? A nossa live do domingo. Vamos esperar os irmãos entrarem para que a gente possa começar a nossa live. Boa noite, Gilberto. Seja bem-vindo. Bem-vindo a todos. Salve, salve, Sérgio. Seja bem-vindo. Ananauã a todos os irmãos. Bem, vamos começando, né? Um saravá fraterno a todos os irmãos. Paz na mente e luz no coração. É o desejo que eu tenho a todos os irmãos de todos os terreiros de Umbanda no Brasil afora. Não só Umbanda, né? Todas as religiões afro-brasileiras, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Mendes, né? Dentro do mundo material e do mundo espiritual fui conhecido ou reconhecido como Aratamã, certo? Sou dirigente espiritual da Casa de Oração Pai Joaquim de Angola, localizada aqui na cidade de Vitória e Santo Antão, Pernambuco, né? Um interiorzinho de Recife, aqui em Pernambuco, né? A 50 quilômetros de Recife, tá? A nossa casa está fechada devido à questão da pandemia, né? E aos poucos estamos retomando a questão das mudanças, reformas, né? E saímos de um local, estamos indo para outro agora, na realidade já estamos instalados em outro, mas estamos na questão da reforma, né? Para quem acompanhou, eu fiz aí uma chamada, né, em nosso Instagram, pedindo ajuda dos irmãos, né? Estamos fazendo uma rifa, né, de 3 livros, de 3 obras de teologia umbandista, né? Uma é O Mestre Iluminando Consciências, da Mestre Yara Maciel, livro espetacular, sensacional. Eu indico a todos ter esse livro, uma obra basilar, certo? Justamente para quem está no caminho iniciático, né, dentro da banda, né? Esse aqui, Física e Alta Energia, Cosmologia do Mestre Aramati, né? Salve, salve! Seja bem-vindo a todos os irmãos, seja bem-vindo, Cássio, seja bem-vindo, benção. E do Movimento à Convergência, do saudoso Mestre Obaxanã. Então, fizemos, né, uma campanha, né, justamente para que possamos arrecadar fundos, né, para que nossa casa consiga, né, terminar a tempo, né? Cremos, né? A gente crê, né? A gente não sabe quando é que vai acabar essa pandemia, mas a gente tem uma certa ideia que possa acontecer para os meados de 2022, né? Então, até lá, a gente tem tempo bastante para fazermos as nossas campanhas, né, para que consigamos arrecadar fundos para que possamos fazer a nossa manutenção do nosso terreiro. Então, aqui é uma rifazinha. Seja bem-vindo, Edson. É uma rifa simples, certo? Com 3 obras basilares, né, do conhecimento da Umbanda esotérica ou iniciática, como bem todos queiram chamar, né?
Umbanda esotérica, dentro das questões do pai da Mata e Silva, né? E a Umbanda iniciática dentro, me perdoe, dentro dos ensinamentos trazidos pelo o mestre Iamanuci da Arapiaga, né? Para quem não lembra, o mestre Rivas Neto, né? Mestre Arapiaga. Então, quem puder contribuir com nossa casa, vou chamar o senhor já, mestre Marastã, espera só um pouco. Quem puder contribuir com nossa casa, estamos aqui com essas 3 obras, certo? Num valor simbólico, tá? É só nos chamar no privado que a gente dá as diretrizes e agradecemos a todos os irmãos que já nos ajudaram, né? Só tenho a agradecer, muita paz a todos, que as Santas Almas Cruzeiro Divino dê em dobro a todos vocês a ajuda que vocês nos deram referente a essa rifa, referente à nossa reforma. Mediante isso, vamos agora fazer uma pequena oração, né, para dar início à nossa live, né? Fechamos os olhos, entramos em comunhão com o plano superior, que possamos entrar em conexão, fazer o nosso religare. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que os temos ofendido. Não os deixeis cair em tentação, ó Pai. Livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um saravá fraterno a todos, sejam todos bem-vindos. Bem, respiramos, tranquilos. Pois bem, a minha ideia é trazer, né, um novo direcionamento de resgate, podemos assim dizer, da Umbanda esotérica, como também da Umbanda iniciática, né? E que resgate seria esse? Seria o resgate do diálogo, né? Ou seja, irmãos, mestres, iniciados, coroados, enfim, dentro desse panteão todo que a gente existe de nomenclaturas de dirigentes de casa, né? Eu venho através dessas redes sociais, dessas redes midiáticas, né, chamar amigos, né, de OECD, amigos de TEV, amigos da Fraternidade do Tríplice Caminho, amigos que um dia eu cruzei e que eu tive o prazer de ter como amizade. Né? O senhor está sem áudio? Não, mas eu ainda não aceitei não, tenha calma, viu? Tenha calma. Quando eu aceitar, o senhor vai ver aí, tenha calma, tá? Então, a importância é trazer esses mestres, né, que têm as suas casas firmadas, que têm o seu tempo de banda, não é? Marachitã, creio que já está com 20 anos de casa aberta, mais ou menos isso, ele vai trazer a história dele, né? E o mestre Marachitã, o Kleber, né, advogado, também técnico agrícola, não é isso? Uma pessoa de um coração ímpar, de um conhecimento profundo das umbandas, da Umbanda iniciática. Dona Sônia, seja bem-vinda. Né? E da Umbanda esotérica. Passou por 2 mestres, né? Teve essa oportunidade de passar por 2 mestres e vem conduzindo o seu rebanho, podemos assim dizer, a sua casa por anos e anos e anos. Né? Então, eu convido a ti a vir conversar conosco, né? A trazer a tua experiência, a trazer o teu conhecimento e a tua história, para que assim todo mundo, né, das redes midiáticas que ainda não conhece o agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, a Casa do Caboclo Corbacoral,
situada em Belo Horizonte, posso agora conhecer o belo trabalho que vocês fazem. Então vamos aqui aceitar. É ele mesmo. Vamos esperar agora entrar. Cadê o homem? Marastan, cadê você? Olha ele aí. Opa! Benção, sua bênção. Saravá. Saravá, fraterno, né, a todos. Antes de mais nada, a benção, né, extensiva a todos que estão conectados conosco. Eu queria me desculpar, eu não consegui entrar aqui por alguma razão, deu algum problema técnico. Mas estamos aqui, né? Eu vou dizer que eu não ouvi o que você falou, eu vi que você estava falando, eu tô sem áudio, mas está tudo certo. Estamos aí. Então, o senhor estava apresentando, né, um pouco da sua história, né? E é interessante a gente falar isso, porque você foi um dos primeiros sacerdotes de Umbanda, e eu posso dizer de Umbanda esotérico, iniciática. Vamos pegar essas duas vertentes, tá? Me perdoe. Que tirou o seu conhecimento dos quatro cantos do terreiro e levou para o mundo através das redes midiáticas, principalmente no YouTube. Então eu vi que desde 2016, não é isso que vocês fazem esse trabalho, e eu queria saber o porquê, como foi a ideia, como chegou essa ideia, né? Porque eu acho que quem fazia esse trabalho antes de você, não lembro de cabeça, era o Pai Rivas, é isso? Mas o Pai Rivas, ele não tinha aqueles vídeos, depois que ele começou a popularizar uma grande demanda, os vídeos dele, né? Mas você, dentro dos filhos que foi da egrégora dele, você foi o único, se a gente brincar, se a gente falar, né? Brincar não, se a gente falar, que tirou o seu conhecimento do terreiro e levou para as redes sociais. Conta isso pra gente, homem. Muito bom. Antes de mais nada, muito obrigado, né, pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu acho que outros canais, né, como o seu, devem oportunizar democraticamente isso a todos. Mas no meu caso específico, eu sou um seguidor daquele da moda antiga, né, que Umbanda, ela é de cima para baixo. E o que aconteceu baseado nessa pergunta que você está nos fazendo? O AUEA, ou seja, o Agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, ele já existe desde 2001, embora a gente tenha funcionado durante 2 anos de forma velada. E durante essa convivência, não só com o mestre Cariumata, que também era discípulo, né, do mestre Apacane, e quando nós migramos para a tutela do mestre Apiaga, nós sempre fizemos uma Umbanda mais reservada, até porque o termo esotérico era uma Umbanda velada e fechada. Exatamente. E nós ficamos nessa, eu não sei precisamente dizer até quando é que foi, mas acho que é isso mesmo, 2016, 2017. Nós ficamos apenas fazendo o nosso trabalho corpo a corpo, né, tete a tete, como é mais conhecido dentro do métier da Umbanda. A um determinado tempo, das entidades que nos assiste, um preto velho chamado Pai Benedito, disse: meu filho, Umbanda não pode se encarcerar em paredes. E eu fiquei pensando sobre aquilo tudo, e eu já tinha sido inquiridos, né, por muitos outros discípulos a respeito de tudo que falavam a respeito do AUEA. E principalmente dos dissidentes que saíram do AUEA a respeito da minha pessoa, do meu caráter, da minha forma de fazer a Umbanda. Eu confesso que isso particularmente nunca me incomodou. Mas a gente sabe que existe uma comoção social e que por trás disso tudo ficava alguma coisa pairando no ar. E por uma iniciativa, nós resolvemos, para desmistificar muitas dessas coisas que falava de nossa pessoa e da instituição, nós resolvemos tornar pública a história do OEA, que são os 2 primeiros vídeos, que vocês que acompanham aí o YouTube, vocês vão ver que eu estou até de bata de vermelho, que é uma bata de Exu, e quando eu perguntei ao Sr. Giramundo se assim podia fazer, ele falou assim: vá, e tenha minha guarda e vista minha roupa. Eu quero ver isso ser efetivado. E assim fiz. Publiquei os 2 primeiros vídeos do AUEA, contando a história, e teve uma grande recepção.
E aí começaram a surgir muitas perguntas a respeito da Umbanda que praticávamos e querendo especular, não sei se essa seria a palavra mais adequada, a respeito de tudo que fazíamos. E aí eu pensei, poxa, as pessoas já estão perguntando, por que não então tornar público aquilo que a gente faz no dia a dia? E aí a nossa primeira preocupação foi em mostrar às pessoas o que era o nosso rito de louvação Araxogum, que realizávamos já há bastante tempo, ou seja, desde 2001 até 2016, às terças-feiras, impreterivelmente. E aí, por bem, esses primeiros vídeos explicando sobre isso, chamamos alguns parceiros, exemplo do pintor mediúnico Lívio Barbosa, e aí teve uma receptividade muito grande. A gente viu que dessa forma nós poderíamos mostrar um pouco do OEA, principalmente para aquelas pessoas que estavam mais distantes, e quebrar um pouco desse distanciamento, até porque eu não sou muito ligado às questões midiáticas. Eu não gosto de participar de grupos, e eu aceitei, inclusive, esse seu convite por uma questão que a gente já se conhece, bem dizer, há 2 anos. E aí, sempre com essa... Não é isso? Sempre com essa impressão, eu falei assim, eu vou começar a publicar algumas coisas do OEA, e aí foi surgindo. E a gente tem aí vários vídeos hoje já publicados, temos aí uma história contada, em especial por mim mesmo, né? Não é ninguém que está falando de mim, sou eu falando de mim e da instituição. E se eu partir amanhã, com certeza isso está registrado. Não precisa de ninguém falar do meu nome, porque eu mesmo falei. E deixei aberto para que todos pudessem me questionar. Então, isso que eu achei que é o verdadeiro ponto. Bom, eu acho que é isso, Eduardo. Que bom, é magnífico, né? É muito bom e continue, porque a Umbanda tem muito conhecimento. Peço perdão a todos, eu tenho um problema de cigarro, né? A gente até começou a ver sobre isso, né? Quando bate esse certo horário frio, começa a atacar a garganta. Mas vamos em frente. Então, que você continue com esse trabalho. É um trabalho muito bonito, um trabalho honesto, né? Um trabalho de elucidação da nossa banda. Precisamos ter, não só você, mas muito mais pessoas trazendo vídeos elucidativos para que possamos, primeiro, separar o joio do trigo, né? Não aqui querendo discriminar ninguém, mas a gente deve separar a nossa função como sacerdotes, né? Mostrar um caminho, um rumo mais tranquilo para o nosso rebanho, não é verdade? Então, esse trabalho dentro do YouTube é magnífico. Hoje você tem um trabalho voltado também para o Facebook, né? Onde você faz suas lives. Agora você está fazendo os dois juntos, né? Facebook e YouTube ao mesmo tempo, que são as terças-feiras, o rito do Senhor Araxogum, para quem não conhece, Orixá Ogum, né? E é um rito que existia desde os meados da década de 80 na OECD, né? Quando o Pai Rivas estava vivo. Eu participei anos e anos e anos desse rito aqui no terreiro, em Pernambuco. É um rito maravilhoso, né? E o mestre Marachutani continua fazendo esse rito na choupana do Caboclo Cobacoral. Então, parabéns, né? Mas agora a pergunta que não quer calar, né? Nos fale do seu começo com o grande mestre Cariumá. O mestre Cariumá hoje, ele está meio debilitado, né? Ele já, só para quem não conhece, o pai Jairo, o mestre Cariumá e a mãe Marielza, não é isso? Eles foram filhos do Santé, do pai da Mata, né? E cada mestre teve o seu rebanho, né? E o mestre Marachitã, aqui, que antigamente era mestre Arati, não é isso? Era bom a gente falar isso, né? Esse nome iniciado. O primeiro nome dele era o Arati, e ele veio do rebanho dos coroados, dos iniciados do pai Jairo. Então conta um pouco dessa tua vivência com ele, como é que ele está hoje, não é? Vamos lá. Mais uma vez a história é longa. Mas vamos lá. Vou tentar aqui resumi-la. Bom, eu comecei na Umbanda Popular, fiquei pouco menos de 6 meses, e logo em seguida recebi um convite, né, de alguém aqui
de Belo Horizonte, que já pertencia ao tempo do mestre Cariomar, e eu encontrei com ele numa livraria, que eu estava em busca de alguns livros, para que eu pudesse aí estudar, né, a Umbanda que tinha chegado até mim, que era a Umbanda esotérica. E o primeiro livro que chegou na minha mão foi Umbanda e o Poder da Mediunidade. E quando eu li essa obra, eu me senti muito tocado por ela. E eu fui na livraria, uma livraria que existe até hoje aqui em Belo Horizonte, chamada Livraria Caiaca, para que eu pudesse adquirir mais algumas dessas obras. E quando eu cheguei lá, coincidentemente, eu encontrei com um desses irmãos que era discípulo do mestre Cariomar. E aí, conversa vai, conversa vem, o vendedor virou para mim e falou assim: e você que gosta da Umbanda esotérica, esse rapaz aí é discípulo de um desses que segue a Umbanda esotérica. Aí eu me apresentei a ele, a gente começou a conversar, e ele virou para mim no mesmo dia, falou assim: hoje tem gira, vamos lá para você conhecer. E eu falei assim: pô, mas hoje? Eu falei: eu tô indo para lá agora, se você quiser você pode ir comigo. E eu fui. Saí da livraria e fui com ele na Rua Ouvidor, aqui em Belo Horizonte, no bairro Serrano, onde ele tinha a Tuo 2, né? Tuo 2. Tenda Umbandista Oriental 2. Era a segunda que foi inaugurada no Brasil, dentro da Raiz de Guiné. E nessa brincadeira nós fomos para lá, esperamos a reunião às 4 horas da tarde e conheci pela primeira vez o mestre Cariomar. E participando do rito, como muitas pessoas que estavam lá, como um desconhecido qualquer, a entidade comandante do terreiro do trabalho no dia, que era um preto velho chamado Pai Jobim, me chamou. Falou assim: vem cá, meu filho. Aí eu cheguei perto dele, ele me cumprimentou, me deu umas baforadas lá e tinha um copo da vidência, esses que são tradicionais na Umbanda esotérica, que foi em frente à cruz, né, iniciática. Ele soprou dentro do copo e rodou ele na mão. E falou assim: olha lá dentro do copo. E eu olhei, e eu me lembro que quando eu olhei, eu vi a imagem de um preto velho e uma preta velha. E eu assustei, eu falei assim: será que eu tô doido ou o que isso está acontecendo? E esfreguei o olho, para ver se aquilo realmente era uma ilusão. E ele riu para mim e falou assim: não, meu filho, você tá vendo mesmo, esse que está sentado no banquinho sou eu, na contraparte astral, e essa preta velha que você tá vendo do meu lado aí, é a mãe Firmina, que incorpora a esposa do meu cavalo, que está aí do seu lado. E era a mãe Firmina sentada de um lado e o pai Jobim sentado do outro. Do lado da cruz. Imagina a cruz assim, um sentado de um lado, outro sentado do outro. E aí eu achei aquilo extremamente formidável. Aí nós conversamos e ele falou: você precisa voltar aqui mais vezes. E eu me senti muito tocado com a energia, com o ambiente. Foi o meu primeiro contato com o mestre Cariomar. Esse contato durou, eu acredito que com um pouco mais de um mês e meio eu já estava dentro do terreiro, vestido branco, já servindo, né, as lides da Umbanda esotérica, e saí do antigo terreiro de Umbanda popular, a qual eu era vinculado. E aí começou uma caminhada iniciática de 11 anos, onde eu galguei os graus até chegar ao mestrado. Pois não? Você falou? Quando eu levantar a mão assim, é uma dúvida. Gente, se vocês quiserem trazer perguntas, pode trazer, tá? O mestre está aqui para responder também. Agora, vamos uma pergunta. O seu caminhar mediúnico começou na Umbanda Popular ou foi com o mestre Jairo? Não, começou na Umbanda Popular 6 meses, mais ou menos 6 meses, com um terreiro chamado Terreiro de Pai José de Angola. Eu fiquei lá talvez uns 5 meses e meio. E nesses 5 meses e meio foi onde eu tive o meu primeiro contato com o Caboclo Cobra Coral, que é o mestre Aneandando, que é o mentor que me comanda hoje. Comanda a instituição, né, o agrupamento de Umbanda da Estrela Azul. E logo em seguida apareceu o Pai Benedito, o Marquinhos, e eu não tive contato com o Exu nessa casa. Quando eu fui para o mestre Cariomar, eu já conhecia essas entidades e elas se fizeram ainda mais presentes lá, no campo iniciático, junto com o mestre Cariomar, com o Pai Jário. E aí nós fomos trilhando, né, o processo iniciático até que eu cheguei ao 4º grau, que para o Pai Jário é o grau do mestrado, como o Pai Mata notava, dentro da linha, a gente vamos chamar assim, ortodoxa da transmissão da iniciação. E nesse aspecto eu fui vivenciando, né, todo esse tempo. E nesse interstício de tempo nós tivemos notícias da existência da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. E durante esse período nós visitamos, inclusive eu visitei algumas vezes junto com o mestre Cariomar a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Visitei o terreiro do Diamantino Fernandes, que é o mestre Ranamatan. E logo quando ele ainda estava iniciando, então os médios antigos da Ordem Iniciática eu conheço quase todos. E
tive o privilégio, inclusive, depois que eu fui para a tutela do mestre Arapiaga, de conviver com eles também. Também foram 11 anos de convivência. Agora, o mestre Cariomar, eu falei, não dá para contar a história toda. Num determinado tempo, ele saiu daqui de Belo Horizonte e foi para uma cidade chamada Ouro Branco. E o grupo aqui teve que fechar, a instituição de Belo Horizonte teve que fechar. E nós éramos grupos de 34 médios. Ele chamou todo o grupo no dia de incorporação junto com o pai Arruda, que era o preto velho superior da casa, e se reuniu e falou assim, ó, eu vou ir para Ouro Branco, porque minha saúde não está muito boa, e eu vou precisar me ausentar durante um período. E eu não gostaria que a raiz da Umbanda Esotérica, da TU, fechasse aqui em Belo Horizonte. Por isso eu preciso designar um de vocês para que continue o trabalho. E na ocasião, eu, junto com o mestre Indiara, junto com outros mestres, éramos também já iniciados no mestrado. E ele teria que escolher um de nós. E eu jamais imaginaria que eu seria esse escolhido, porque tinha outros médios mais antigos do que eu. E aí, nessa ida dele para Ouro Branco, ele simplesmente disse, por intermédio do mentor do pai José, juntamente com a mãe Firmina, incorporada no dia, que quem estaria comandando esse trabalho, dando sustentação à ausência dele, seria eu. E assim foi. E ele falou que o grupo teria liberdade para seguir os caminhos, quem fosse mestre, quem fosse discípulo, ou procurá-lo lá em Ouro Branco. E assim foi o que aconteceu. O grupo de 34 se cindiu, 17 ficaram comigo e outros 17 seguiram seus caminhos. Alguns deles mestres. E nessa brincadeira, ele lá em Ouro Branco, algumas vezes nós os visitamos e aqueles médicos que não nos acompanharam continuaram seguindo ele lá em Ouro Branco. Nesse interstício de tempo, nós sentimos a necessidade de avançar no processo iniciático. E aí chegamos para ele e comunicamos o nosso interesse em busca do mestre Arapiaga. O que ele fez? Ele se comoveu com o nosso pedido, falou que estava certo, que era assim mesmo, que eu tinha a bênção dele e que eu podia seguir meu caminho. E aí nós pedimos para ele um documento falado, gravado, eu tenho isso gravado, e por escrito, que ele estava nos autorizando a ir em busca do mestre Arapiaga. Só que antes de nós irmos a São Paulo, em busca do mestre Arapiaga, eles conversaram entre si. E o mestre Cariomar deu minhas referências, assim como o mestre Arapiaga provavelmente deve ter perguntado a mim ao respeito. E eles conversaram até que nós recebemos o aval para ir em São Paulo. E como o grupo aqui não dava para ir todo mundo, nós tivemos que fazer um grupo seleto, pequeno, e na ocasião foi eu, o Sérgio Sardinha e o Luiz Cláudio. Foram os três que fomos em busca lá e encontro com o mestre Arapiaga. Chegando lá, me lembro muito bem, foi a primeira vez que eu tinha ficado em camarinha. Fiquei 7 dias, né, dormindo atrás do altar da ordem iniciática, que era a Sheb Massoud, ali no Barra Funda. E eu me lembro que quem ficou plagiando a gente foi o Edson, né? Que é hoje o médico... Isso! Que foi quem ficou ali dando pra gente todo o assessoramento, porque era aquele período que tinha 7 ritos na ordem. Isso. Então nós ficamos uma semana durante 7 ritos. Todo dia tem rito. Então ficamos nessa camarinha. Foram os primeiros contatos com o mestre Arapiaga. E eu me lembro que na ocasião, ele conversando conosco numa mesa, ele falou assim, bom, um corpo não pode ter 3 cabeças. Precisa ter uma só. E eu preciso escolher um de vocês. E na ocasião, o único iniciado dos 3, né, era eu. Os outros 2 não. Aliás, eu minto. O Luiz Cláudio também era iniciado no 1º grau. E o Sérgio Sardinha não. O Sérgio tinha acabado de chegar na TUA em Belo Horizonte. E ele foi nos acompanhando. Por questão de disponibilidade e por mesmo questão financeira, né? Que na época era tudo muito difícil. Eu me lembro que a gente pegava o cometão aqui em Belo Horizonte e era 12 horas de viagem. E a gente ia durante a noite para chegar lá de dia para esperar a gira acontecer às 7 horas, 8 horas da noite. Era muito desgastante. E às vezes a gente ficava viajando a noite inteira, segurando a janela, né? Quando o cometão andava, a janela abria, vinha aquele frio em cima da gente, coisa de doido. Mas enfim, chegamos em São Paulo e o mestre teve essa conversa que nos abordou e falou que quem estaria direcionando o grupo aqui em Belo Horizonte seria eu. E na época eu me lembro, eu tenho até o livro, né? Ele escreve no livro, né? E ele falou assim: você é o Arati, né? Lá do mestre Cariomar. Eu falei, sim, esse é o meu nome iniciático. Eu falei, pois é.
como que nós vamos fazer com esse grupo seu que está lá? Eu falei, ô mestre, eu vim aqui em busca de uma solução justamente para o grupo. Aí ele falou assim, não, mas eu não vou aceitar o grupo inteiro, não. Ele falou desse jeito, assim comigo, rasgado na mesa. Aí eu virei para ele, eu era meio tupetudo na época, né? Eu virei para ele e falei, ô mestre, então perde o sentido de eu estar aqui, porque eu vim aqui em nome do grupo. E não há sentido nenhum de eu vir aqui em busca de ajuda para o grupo e o senhor dizer que eu tenho que abandonar o restante do grupo, porque o senhor só vai aceitar nós três que estamos aqui. Aí ele olhou assim para mim, firme, assim, com aquele semblante, né, do mestre Apiago, e falou assim, menino, é isso que eu queria ouvir de você. Você deu exatamente a resposta que eu queria. Porque uma pessoa nunca anda só. Aí eu fiquei surpreso, falei, poxa, no mesmo momento que ele me testa, ele... Aí eu fiquei também surpreso, falei, então tá certo, mestre. Esse é o objetivo, eu vim aqui de Belo Horizonte, lá de Belo Horizonte, justamente para ter esse apoio para que a gente consiga desenvolver as atividades. Aí ele conversou muitas coisas com nós, perguntou a respeito do grupo, como é que era a Umbanda aqui em Belo Horizonte, todas as coisas que provavelmente ele já sabia. Mas ele queria reafirmar. E a gente deu as respostas que ele buscava. E eu me lembro que, nessa ocasião, ele virou para nós e falou assim, vocês estão dispostos a começar? A recomeçar? Aí eu falei assim, ué, esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. Inclusive, a gente teve o aval do mestre Cariumar, que nos autorizou, assim, aqui estarmos. Aí ele falou assim, eu já conversei com ele. Eu nem sabia que ele tinha conversado com o mestre Cariumar. Aí eu falei, ô mestre, então, eu acho que dessa forma é o que a gente tinha para falar. Ele falou, vocês sabem que tocar um terreiro não é tão simples assim, vocês vão precisar de muita disciplina, muita dedicação, vão ter que ajustar algumas coisas, porque a Umbanda do Pai Mata já está um pouco modificada, ele já estava falando da Umbanda iniciática. Só que na época a gente não dava essa atenção com os olhos que deveríamos dar. E aí ele virou para nós e falou assim, vocês vão voltar para Belo Horizonte e vão preparar o grupo. E nessa brincadeira nós ficamos 2 anos. E ele designou alguém que era um dos mestres, lá na ocasião era o Taxanã, o mestre Taxanã, Eugênio Paiva, falou assim, você que vai conduzir esse grupo lá em Belo Horizonte. E assim foi durante 5 anos, até que a gente teve alguns dos encontros, que não é ético eu falar aqui, nós procuramos o mestre Apiaga e ajustamos que iríamos seguir aqui sem nenhuma cobertura de nenhum dos mestres. E ele assim aceitou. E falou assim, não, então você continua fazendo o seu trabalho lá, e na época ele até mudou meu nome, foi quando eu já tinha mais de 5 anos, salvo engano, não lembro aqui a data certinho, de convivência com ele. E a gente já tinha inaugurado a instituição em 2001, e durante, acho que 5 ou 6 anos, eu já frequentava assiduamente. Aliás, eu conheci seu pai na ocasião gloriosa da Ordem Iniciática, né, do Cruzeiro Divino, e era uma pessoa muito simpática, né, mas eu era muito novo perto dele, então tinha aquele respeito, né, ele já era mestre, assim, já tinha um terreiro grande, que era o terreiro do Tupaíba, lá em Pernambuco. Isso. É interessante que aqui em Pernambuco tivemos 2 mestres, né? E eu tive a oportunidade de ser filho desses 2 mestres na mesma casa. Porque quando os 2 foram, eles nem se conheciam, vê que interessante. Moravam na mesma cidade e não se conheciam, nunca tinham se batido. Um advogado e o outro médico. Então, vidas opostas, né? E aí meu pai foi na ordem, na época da década de 80, primeiro ele foi procurar o pai Mata. Só que o pai Mata já tinha falecido, tinha 2 anos, na época, né? E aí indicaram o pai Rivas. Aí ele foi, né? Só que quando chegou lá, o pai Rivas, não, já tem um iniciado meu aqui, da sua cidade. Aí ele, quem, né? E aí ele apresentou, que era o mestre Baritano, Oswaldo Gouveia, ele é advogado também. E eles se conheceram, e aí o valoroso Caboclo Sete Espadas de verdade, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer e de ver, incorporando, baixando esse terreiro, ele disse que eles 2 tinham uma missão juntos. Isso foi muito bonito. Primeiro foi um choque para ambos, e depois foi muito bonito, porque eles entenderam qual era a missão. Eu sei que eles passaram, eu creio que em torno de 15 anos juntos, era espetacular os 2 trabalhando, e minha mãe junto também, eram os únicos 3 médios que atuavam, mediunicamente falando, né? Eu era jovem, curumim, guri,
né? Eu ainda me recordo, era uma camisinha branca, Perdão. uma bermudinha branca, né? Era eu e meu irmão, os mais velhos, que somos 4 irmãos, e a gente viu aquele alvorecer da Umbanda Esotérica, que era realmente Umbanda Esotérica da época aqui, e depois entrou dentro da mesclagem da Umbanda Iniciática, que era a que você acabou de falar, né? Que para o Pai Rivas seriam as novas adequações, o mestre Araxamanã começou a vir, trouxe novos conceitos, aquela coisa toda, né? E os terreiros, era muito bonito isso, que os terreiros eles tinham que se adaptar a mando do cabeça, né? Então, eu não sei se você, como você era assim também, mas todo ano, ou toda vez que você ia na ordem, lembra disso? Lembro. Você voltava com novas ilações e você modificava o congá. Lembra disso? Lembro. Era lindo. Era uma época de ouro tão bonita isso, que é emocionante, porque nós ficávamos na expectativa que o mestre fosse. Ó, vá para São Paulo, porque a gente quer que mude, que fique mais bonito. E toda vez que eles voltavam, novos ritos, o congá mudava de posição algumas coisas, as pembas mudava tudo. Então era algo de uma escola que o Pai Rivas realmente trouxe, né, que ficou, né, tanto é que está até hoje com a Mãe Maria Elise, devemos aqui a bênção a ela, o respeito a ela e a sua tradição, e o mestre deixou muitos livros, né? Ele deixou eu acho que quase 20 livros, né? Porque até agora ainda lançaram 2 livros que estavam no clero, né? Então, uma época de ouro que a gente viveu, né? Você no seu sacerdócio, eu ainda era médio, pequenininho, né? E você conseguiu dar continuidade aos seus trabalhos, à sua casa, à sua tenda, mesmo depois que teve que deixar o mestre Arapiaga, né? Conta como foi não é contar a saída, isso não importa pra gente. Como foi você conduzir o seu terreiro, né? Usando os conhecimentos que você já tinha de 2 mestres, mestre Cariumá, mestre Rivas, e recebendo as ilações do astral que te assiste. Hoje você tem uma casa maravilhosa, segundo consta nos autos, olha só, direito, né? Só para dizer, minha gente, o mestre Brastem é advogado, viu? E eu sou estudante de direito, então a gente fala às vezes meio juridiquês, né? Então, dentro dos autos, podemos assim dizer, ele tem um terreiro muito organizado, tem setor de ciências, setor... É uma fábrica, praticamente, né? Podemos dizer assim, porque é tão organizado, tão bonito, que até livros tem. E eu estou com os 3 livros aqui para mostrar a vocês. Esse homem também é escritor, minha gente. E vamos falar desse livro aqui já já. Fala um pouco do AUEA hoje, os trabalhos, os setores, né? Como é o terreiro AUEA? É uma pergunta que eu acredito que muitos devem estar fazendo. Na verdade, a instituição da OEA, eu diria que ela é uma instituição sólida, né? Porque ela já existe desde 2001. É uma instituição autossuficiente, né? É sempre bom ressaltar isso, né? O OEA não cobra por nenhum trabalho mediúnico. Nenhum. Embora eu tenha ordens de trabalho, se eu quisesse mexer com búzios, com oráculos, qualquer tipo dos oráculos, né, que assim permite a famosa lei de salva, eu poderia sim fazer. Eu particularmente não gosto. E eu só queria, antes de iniciar especificamente a descrição do nosso tempo, dizer, na verdade eu não sou advogado, eu sou assistente judiciário, né? Eu trabalho no Tribunal de Justiça, eu sou assessor, né, do desembargador, e já trabalho com ele há 12 anos, e às vezes eu até brinco, né, me desculpa aí quem são os advogados que estiverem aí nos assistindo, eles não gostam quando eu falo isso, mas eu dentro, né, do juiz leigo, eu corrijo os erros dos juízes e dos advogados. Então é uma coisa assim bem inusitada. Mas enfim, isso é a parte. Com relação à instituição,
a instituição ela foi erigida, né, desde 2001, sempre com muito respeito ao trabalho espiritual. E é aquilo que eu defendo como jargão, Umbanda de cima para baixo. E nós tivemos que fazer, sim, essas adaptações que você falou, dessa migração, né, da Umbanda esotérica para essa Umbanda iniciática, que era que defendia o Mestre Apiaga numa linguagem de ressignificação daquilo que ele chamava, né, de Umbanda esotérica. Então ele trouxe novos fundamentos, você mesmo disse aí, mais de 20 livros, com certeza são mais de 20 obras, trazendo essa ressignificação, essa releitura. E sem perder, isso no meu ponto de vista, tá? Tem pessoas que não vão concordar com o que eu vou falar aqui. Sem perder, talvez, o ponto esotérico do movimento. É lógico que ele tem as particularidades dele. Depois que o mestre Iapacani partiu para o plano astral, ele, né, não vou entrar também aqui no celeuma da discussão se ele é legítimo sucessor ou não, eu particularmente acredito no mestrado dele, na grandeza espiritual que ele trouxe e de tudo que ele revelou. E se tem alguém mais capaz do que ele no momento, me desculpe também mais uma vez, do que ele aqui, eu acredito que ainda não apareceu. E da mesma forma que alguns livros do mestre Iapacani ainda são indecifráveis para muitas pessoas, muitos dos livros do mestre Arapiaga ainda estão nesse limbo aí. Pessoas não conseguiram decifrar tudo que tem nele. E eu acredito que isso vai demorar talvez décadas ainda. Então, até que surja alguém que consiga trazer obras de peso, de robustez mais forte do que a deles, dificilmente alguém pode deixar. Só um adendo. Os livros do pai Rivas, os livros antigos do pai Rivas, pegando ali a protossíntese, aí vem, deixa eu ver aqui, o Ero Perdido, Sete Arcanos. O Ero Perdido. Lembra desse aqui? Lições Básicas de Umbanda. Lembro. Né? Enfim, a grande maioria, posso dizer que 70% dos livros são mediúnicos. Exatamente. São mediúnicos. Então, são psicografias do Caboclo das Sete Espadas, né, do Exu Capa Preta, não é? Entre outras entidades, né? Mas são obras primas daquela época para a questão das umbandas, podemos assim dizer. Né? Então, é como você disse, realmente, por vezes, até hoje, muita gente não conseguiu ainda decifrar o que está escrito naquelas obras. Pode continuar. Aliás, talvez não, com certeza. Isso aí eu estou falando com certeza. E falo isso com a experiência de 33 anos de iniciado e estando ativo há mais de 34 anos dentro da mediunidade. E falo, né, como sacerdote, já, né, ou seja, há 22 anos à frente de um grupo que já passaram centenas de médiuns, né, pelo AOEA já passaram mais de 150 médiuns. Hoje, parece que, salvo engano, deva ter 60 e poucos médiuns, né, na instituição, que ainda nos acompanham o trabalho, embora todos eles que passaram contribuíram inequivocamente para que a instituição pudesse ser o que é hoje. Eu sou grato a todos eles. Mas, mas é importante ressaltar que a gente segue a nossa linha, segue a nossa conduta. E aí, quando nos referimos ao período glorioso da Ordem, que eu tive, né, o prazer de conviver durante 11 anos, e eu vi o Caboclo Sete Espadas incorporando. Eu vi, né, o Sete Encruzilhada chegando na encruzilhada de terreiro. Eu vi o Capa Preta trabalhando, bebendo lá os engradados de marafa dele. Eu vi o pai Joaquim chegando no terreiro. Então, quer dizer, eu vivenciei um período glorioso da Ordem. Não quero dizer que depois que eu saí da Ordem em 2009 e entrei para a Ordem em 1998. Então, vocês fazem a conta aí que vocês vão ter a noção dos 11 anos que eu estou dizendo. E eu saí da Ordem por questão pessoais e por questão que o mestre mudou a linha de trabalho dele e que eu não me afinizei com ela. Alguns vão dizer assim, mas então você não seguiu o mestre? Que pensem o que quiserem. Mas eu segui a minha linha. E estou com ela ativa até o dia de hoje, sustentando um terreiro. Pode falar quem quiser, mas são 23 anos de um terreiro ativo. E ativo, tá? E a gente tá falando de live aí, quando eu levei. Eu talvez tenha sido a primeira pessoa a fazer uma live de Umbanda esotérica dentro, né, em rede aberta e pública. E nós começamos isso em março do ano passado. E em plena pandemia nós ainda continuamos fazendo isso. E eu tenho certeza que as pessoas torcendo para que a gente volte
de corpo presente. Eu fico até a imaginar como é que vai ser isso. É um novo desafio. Mudou tudo. Então a gente não sabe como que isso vai acontecer. Mas eu tenho certeza, né, os discípulos do OEA em especial, né, que estão conosco ainda, desde quando começou a pandemia, nenhum se debandou, tá todos eles conosco. É lógico que tem algumas pessoas, eu sei disso, né, que saíram do OEA em busca de outros mestres e acho que estão certos. Tem muito mestres capacitados, você citou a própria Maria Elisa aí a Maraciê, tem o próprio Igbeire, o Araúbatão, o próprio Obaxanão, ou seja, vai cada um com os seus trabalhos. E vão encontrar os seus discípulos. Eu tenho os meus como eles têm os deles. E nós seguimos com linhas individuais, sempre na busca de trazer o melhor resultado para o movimento umbandista, que não pertence ao Marastã, não pertenceu ao mestre Apiaga, não pertenceu ao mestre Iapacani e não vai pertencer a nenhum outro mestre que estiverem fazendo o seu papel de sacerdócio. O movimento continua. E enquanto existir mestre, enquanto existir discípulo, enquanto existir um movimento espiritual conduzido, ela vai se ressignificando, se reatualizando. Essa que é a verdade. E os mestres vão encontrar os seus discípulos quanto os indiscípulos vão encontrar os seus mestres. É simples desse jeito. Então, exatamente isso. Mas diga aí, Eduardo. Parabéns, eu fico feliz. Por exemplo, aqui está assistindo conosco. Você tem um dos mais antigos do seu terreiro, que é o Sérgio, não é isso? Senhor Sérgio? Não, como discípulo? Isso. Não, tem outros mais antigos que ele. O Sérgio ele veio do Omolocô. Ele era terceiro decá, tinha mais de 30 anos, né, de Omolocô, mas é o meu discípulo, é um iniciado de segundo grau, como tenho outros, mas os mais antigos, não, ele chegou tal, ele é da turma mediana. Eu tenho discípulos que estão comigo há 21 anos. Ele deve ter 17 ou 18 anos. Mas 17 ou 18 anos já é muito tempo. Bastante muito tempo. É uma vida de terreiro, de dedicação, de amor, de entrega. E é isso que a gente precisa mostrar a toda a comunidade, né, de Umbanda, de terreiro, que o verdadeiro fundamento que devemos, assim, eu penso, e eu creio que você também pensa igual, diante das nossas conversas, é que o sentimento de servir deve vir primeiro do que os nossos desejos. Desejos desses de, eu quero ser iniciado, eu quero alcançar tal grau, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter túnica X, túnica Y. Mas e o seu desejo de realmente servir ao próximo? E o seu amor perante a comunidade que está ali? Você está pronto para isso? São essas perguntas, são esses questionamentos que a gente faz e tem que fazer perante toda a comunidade de Salto. Porque estava até conversando esses dias com um mestre amigo e ele disse que nunca viu tanta túnica azul em um curto tempo, né, de banda, vamos botar aí 10 anos ou 8 anos, e ele é daqueles antigos, mestres antigos mesmo. E ele, surpreso, como é que pode, né? Será que realmente essas pessoas estão preparadas? Será que realmente essas pessoas têm amor no coração? Será que essas pessoas realmente têm vocação? Porque sacerdócio é vocação, não é querer. Né? E quando as pessoas que adoram abrir terreiro achando que é coisa boa, quando o primeiro pau come, eles são os primeiros a fechar e correm. É verdade. E aí onde você vê onde está realmente a iniciação da pessoa, onde está realmente o amor da pessoa perante a sua comunidade, ao seu astral e a sua fé diante daqueles que te guiam de cima para baixo, né? É aí onde você é testado. Então, assim, e o que eu vejo na sua comunidade é: você não vende ilusões. Não. Isso é bonito. Você não vende ilusões. Você faz o trabalho pela banda, você ensina a sua comunidade a fazer o trabalho pela banda. Ajudar o próximo, sem olhar quem é aquele jargão do velho Chico. Amar o próximo como a si mesmo. Olhar do grande Jesus, né? Fazer a caridade, né?
com as vendas, ser imparcial, fazer por amor, se entregar à causa. Será que realmente estamos preparados para isso? Então, por isso que eu quis chamar você aqui. Sabe por quê? Porque você é antigo, velho. Você é antigão na banda. E isso hoje está ficando já raro. Por quê? Porque o que a gente vê hoje é uma... Eu tenho meus 40 anos de idade, nem parece, bem, eu tenho 40 anos de idade, tá? Eu pareço mais velho que o Marastão, mas eu tenho 40 anos de idade só. Ele não pinta de cabelo. Então, eu nasci dentro da banda, eu nasci dentro da família umbandista, né? E o que eu vejo por aí, sabe, são coisas que ficam olhando assim, meu Deus do céu, quanta pimponagem, quanta vaidade. Para que isso tudo? Qual a intenção disso? Né? São essas coisas que eu aprendi com meu pai, com meu velho pai, aprendi com outros mentes que eu tive a oportunidade de fazer parte, e aprendo com o pai Joaquim que me assiste, aprendo com você, aprendo com pessoas de grande sabedoria que sempre estão ao nosso redor trazendo esses pitaquezinhos, né? São pequenos pitacozinhos, porque para a gente acorda, opa, o caminho é esse. Tem uma pessoa que deve estar aqui online, que é o Aracamão, o Adriano, que sempre está fazendo os podcasts comigo. Ele mandou uma mensagem para você, só que não vai dar para eu ver a mensagem aqui, Adriano. Mas eu vou te mandar essa mensagem, ele resumindo a mensagem, não dá para eu sair daqui, ele disse que te deu parabéns pelo teu trabalho, ele acompanha as tuas lives, acompanha a página, ele é daqui de Pernambuco também, um grande irmão meu, um grande amigo, um bandista também, o Riva chamado de quarto costado, era que o Riva chamava, um bandista de quarto costado, um bandista que aguenta pau, né, que sabe aonde está botando o pé, e ele vem agradecer a tu, que você é um modelo para toda a comunidade umbandista, de como bem servir a comunidade e de como bem servir aos teus discípulos, né? Sem vender ilusões, fazendo um trabalhinho ali, um ajudando o outro, mostrando que é dentro da simplicidade e da união e da fraternidade que a gente consegue chegar a um bem comum e a um bem maior. Tanto é que a UEA é uma referência, é um templo lindo, bonito, né? Só aquela pirâmide, o cristal, o cristal, né? É muito bonito. Então, parabéns, eu quero parabenizar você pela sua história, pela sua prole, podemos assim dizer. Você tem 4 filhos lindos, maravilhosos. Marastã é casado, tem 4 filhos, né? E eu queria agora que você falasse desses 4 livros. Eu vou mostrar o livro e você fala deles. Olha eles aqui. Pode falar. Maravilha. Muito bem. Deixa eu, se você me permite, você bem suscita antes de falar dos livros. Queria dizer, né, quando você perguntou sobre a instituição do OEA, sim, a instituição hoje ela tem 12 setores bem orientados, né, que permite esse processo iniciático a cada um que se interessa pelas mais diversas áreas. Então a gente tem especificações, por exemplo, eu tenho um setor de ciência que a gente aprofunda na magia vegeto-astromagnética, que são todos os nossos produtos de axé, exemplo dos defumadores, incensos, banhos, agregadores, todos são feitos pelo setor. Aliás, né, um dos nossos filhos aí do estado de Pernambuco, o Neida, não sei se ele está nos assistindo aí, ele é um dos que integram essa casa e vem, às vezes, de Pernambuco para trabalhar aqui no nosso setor. Para continuar. E, então, a instituição tem, sim, essa possibilidade das pessoas se iniciarem em vários departamentos. E eu não tenho nenhum discípulo hoje que é mestre. Tem, sim, 2 que estão muito próximos de alcançar isso, mas já estão comigo, inclusive o Sérgio, né, que aqui é o iniciado conhecido como Oxô Capiobanja, ele se apresentou aqui e falou, eu entrei em 2007. Então ele tem 14 anos, nem é 17, 14 anos. Então tem discípulos, para você ter ideia, de 2001. Então ele é da turma mediana. Mas ele está aí nos assistindo, é um grande filho, não é iniciado de 2º grau, mas são trabalhos, né? Eu estou vendo que tem muitos filhos, eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade de mandar minhas bênçãos extensivas, né, a todos eles que estão aí nos prestigiando, e prestigiando o seu canal, que é um canal que deve continuar assim,
com essa franqueza e essa originalidade. E eu me sinto lisonjeado quando você fala que nós contribuímos para o seu crescimento. Você também é mestre, cara. Então, o que a gente faz é trocar figurinha. A gente só troca figurinha. Né? E vamos aí aumentando nessa relação de fraternidade que deve existir dentro do movimento umbandista. Por outro lado, os livros, esse livro que você mostrou aí, que é o Umbanda Rum, As Bases da Iluminação, esse livro ele surgiu de uma aula que eu dei para o grupo dos internos de nossa casa. E aí uma das nossas discípulas resolveu transcrevê-lo. E surgiu, e assim foi compilada essa obra, explicando sobre as vertentes, né, da Umbanda, vertentes do devocional, do estrutural, e a vertente do divino. Exatamente, tá aí com a minha assinatura. É isso aí. E aí, é um livro que nós ainda não temos na plataforma do Amazon, mas eu acredito que vai ser o próximo. Nós já estamos com 2 na plataforma, as pessoas estavam procurando essas obras, e a dificuldade era muito grande das pessoas adquirirem, seja pelo correio, principalmente nessa pandemia, né? Tudo é muito caro, tudo é muito difícil. E aí a gente fala, vamos quebrar isso. E o meu agradecimento ao Eduardo, né, que não mediu esforço, seu xará, Eduardo Retori, que entrou de sola e conseguiu colocar os 2 livros já na plataforma com menos de um mês. Então, uma palmas, né, um louvor a ele. Essas obras aí estão disponíveis agora para todos que quiserem ter acesso e se interessarem. E a próxima é essa obra aí. Bem, eu queria só falar aqui duas mensagens aqui das entidades, né, que estão aqui. Saibamos viver a unidade na diversidade para vencermos as adversidades. Caboclo Coral. Bonito. Bonito. Agora outra aqui. Entre a liberdade e o cárcere, existe uma linha tênue que se chama vontade. Na alma do ser humano ainda ronda o espírito de senzala. Pai Benedito. Agora esse aqui, ó, magnífico, eu li ele 3 vezes. E toda vez que eu leio, é magnífico esse livro. Esse livro fala um pouco desse aqui também, muito bom. Essa é uma obra de peso. É uma obra mediúnica, né? Eu diria que a obra é a única das obras que ela é mediúnica. Por quê? Porque elas são transcrições das falas dos mentores. Diretamente, elas foram transcritas do jeito que os mentores falaram, transmitindo, né, suas mensagens de reflexão, né, para toda a comunidade. Só que, inicialmente, foi para a comunidade do OEA. E nós entendemos que isso devia vir ao público. E alguns dos discípulos leram essa obra e falaram assim, mas isso não pode ficar só no terreno, não. E foi onde nós tivemos esse ímpeto, né, de poder franquear outros que tivessem acesso a essa obra. Eu, particularmente, considero essa obra magnífica. Eu sou igual você. Eu já li ela umas 10 vezes, tem mensagem aí que eu leio, releio, e falo, nossa, tem coisa que eu ainda não tinha visto. É verdade. Mas é um livro, é um compilado de fala de Exu, de caboclo, de criança, de pai velho, tem todos eles aí. E de peso, tá? Muita mensagem de peso. Eu acho que a gente estava conversando isso no ano passado, né? Que quando eu li esses livros, eu disse, Marachitão, você tem que colocar isso aqui para vender para a grande comunidade, porque eu não sabia desses livros. Porque a gente só conhece os livros dos grandes, né? O Rivas, o Mata, aí vem um grande historiador, o Anamatã, que é o Diamantino. Eu acho que só, né? No meio da banda. E aí você tem essas obras de arte. Eu disse, rapaz, você tem que botar. E você disse, não, a gente vai botar no Amazon. Tem que empurrar isso para frente, porque é magnífico. E agora esse daqui, Conversando no Terreiro. Essa é a obra, talvez eu vou dizer que é a obra mais grossa, não é a mais robusta. É a de maior volume. Que dado você tinha aqui, rapaz? Eu acho que essa obra, salvo engano, ela foi lançada, eu acho que em 2008. Depois você confere aí. Mas essa foto aí é bem recente, ela não tem muito tempo, não. Ela deve ser de 2014, 2015. Não tem tanto tempo assim, não. Mas esse livro, esses aí são aqueles diálogos, né, que eu tenho com as pessoas todas as terças-feiras, no rito de louvação Araxogum. E o que nós fizemos?
nós demos títulos aos diálogos, depois de transcrito de um trabalho primoroso da Adambiara, que também é uma das nossas discípulas, já iniciadas. Ela gravava junto com a Patrícia e fizeram as transcrições. E quando isso chegou à nossa mão, eu mesmo lendo, falei, pô, preciso colocar alguns adendos em cada capítulo. E fui colocando adendo para facilitar o entendimento das pessoas. E aí surgiu essa obra. É talvez a obra que mais vendeu até hoje. Essa é a obra, porque ela é mais antiga, mas é uma obra muito interessante. Não, eu sou suspeito, né, para falar dessa obra, mas é uma obra que nos leva à reflexão da iniciação, né, nos seus vários percalços, naquilo que a gente precisa observar dentro de um terreiro, como médium, e principalmente como servidor da espiritualidade, que é a caridade que você falou, que é imprescindível em qualquer terreiro. Sem isso, não tem terreiro que sobreviva. E essa obra, eu gosto muito dela. Ela fala, eu costumo dizer para algumas pessoas, que ela faz a conexão, né, do evangelho com Umbanda. E aí eu vou lembrar de uma frase, talvez um jargão de Umbanda, que fala, né, que Umbanda sem evangelho descamba. E aí eu trouxe esse livro justamente para nos lembrar disso. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de dizer que o AUEA é uma casa que ela se prima pelo comando primário do Cristo. Inaraia, como é chamado na Umbanda, o mestre ou seja, algumas pessoas perguntam para nós assim, mas a Umbanda com esse viés de Jesus, isso é católico? Não é. Não é. E eu vou talvez dizer algo aqui que talvez possa também colidir com alguns pensamentos de irmãos. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi com os mentores que me assistem, que quando eles se referiam a Cristo, ele falava assim, nós, como seguidores dessa hierarquia, temos a reverência e a certeza de batermos os joelhos aqui e reverenciar o Cristo como o supremo e maior espírito do planeta Terra. E se ninguém assim o reconhece, estando na falange de Umbanda como um verdadeiro espírito servidor do movimento, ele de fato não é um preto velho, não é um caboclo, e nem é um Exu. É verdade, é isso mesmo. Bem, parabéns, maravilhoso essa conversa, esse bate-papo. Deixa eu ver que horas são, né? Deixa eu ver. Eu me perdi aí. Não, são 7 horas da noite, né? Eu queria 2 momentos, agora que a gente está chegando para finalizar, 2 momentos ímpares. Um que você passou com o pai Jário e a mãe Marielza, e outro que você passou com o pai Rivas, ou seja, momentos ímpares no tocante ao astral deles. Momentos esses que você lembra com o maior orgulho, com devoção, com muito amor e com lágrimas, pode ser, por que não? Não é? Pergunta difícil, hein, rapaz? Isso, mas né? Vamos lá. Vamos começar com o mestre Cariumá e a senhora Yassuara, né, que é a mãe Marielza. São 2 excelentes espíritos. E na função de pai de santé, talvez eu não deveria ter melhor do que eles durante esses primeiros momentos que eu comecei, que são os 11 primeiros anos de minhas iniciações. São 2 pessoas que eu ainda tenho contato, tenho muito respeito e tenho um enorme carinho por eles. Um momento que eu vivenciei com ele, com certeza, com os 2, né, porque eles estavam sempre juntos, foi quando eu fui sagrado a mestre, né, que eu cheguei ao grau que me deu essa digina e que realmente tocou muito a minha alma e me deu a responsabilidade que eu a tenho hoje. Então ele que abriu essa porta do mestrado dentro da Umbanda e que me fez pensar, e pelo exemplo deles, né, como que realmente deveria ser a mediunidade conforme preconizado pelo velho Mata. Lá em Itacuruçá, que ele teve muito contato com o mestre Cariumá. E isso ficou marcado, né, na minha vivência com eles. E pessoas extremamente humildes, né? Todos 2 muito humildes, nunca se preocuparam com o dinheiro. Eu posso afirmar isso aqui com toda tranquilidade. E hoje eles ainda estão vivos, voltaram para Belo Horizonte. Eu tive um contato com eles no início da pandemia, em fevereiro de 2020, e eu não voltei lá porque eles são idosos, então a gente sabe que tem que preservá-los. Mas assim que isso passar, eles mesmos prometeram que estarão presentes no AUEA. E o dia que eles estiverem, eu faço questão de gravar e tornar isso público.
para ver, inclusive para desmentir muita coisa que vem falando aí, que eu tenho uma ruga com o mestre Carimbá, com a mãe, velho. Não tem nada disso. Quem falou isso está equivocado. E eu vou mostrar isso nessa oportunidade que eles vieram aqui. Com o mestre Apiaga... Oi? É verdade que ele tinha um giramundo topado, um senhor giramundo. Tinha não, né? Tem ainda, com certeza. Tem sim. O mestre, o Manurê, é o nome iniciático desse espírito. É um Exu Giramundo. Eu vi várias vezes fenômenos impressionantes com essa entidade incorporada nele, fazendo coisas que, se a gente descrever aqui, eles vão falar, esse cara tá doido, esse cara deve ter tomado umas para estar falando isso aqui. Mas eu vou contar uma muito rápida. Eu me lembro que, num trabalho de gira pública, ele tinha um terreiro onde ficava o cachorro dele chamado, acho que era Kruger, ou Gruger, alguma coisa assim. E ele prendia o cachorro no dia de ritos públicos, porque não dava, senão ele mordia as pessoas, né? Embora seja um cachorro com nós, que éramos do grupo, muito manso. E eu me lembro que teve um ritual que ele teve que enfrentar uma magia, e o Giramundo se manifestou. E se manifestou e movimentou algumas coisas. E eu me lembro que, num determinado momento do desfecho da movimentação magística, ele pegou um punhal e falou assim, tem coisas que são difíceis de se romper, mas nada que seja impossível para um Exu de fato. E passou a língua no punhal assim, e mandou o punhal enterrou na parede. Então esse é um das coisas que eu presenciei, eu vi. Então não tem como desmentir. Mas vi outros, muitos com Preto Velho, vi outros fenômenos maravilhosos com a mãe Firmina, né, que era a Preta Velha que incorporava a mãe Marielza, coisas assim, de curas muitas vezes inexplicáveis pelos olhos da ciência. Então daria pra gente conversar 2 horas, tá? Se eu fosse falar desses momentos. Mas uma das coisas que marcou, quando nós estamos falando do Exu Giramundo, que incorporava, que era um senhor Exu, é um senhor Exu, foi quando eu recebi o senhor Giramundo, que me incorpora até os dias de hoje, pela primeira vez, e que ele chegou, ele não tinha pemba, ele pediu um pedaço de carvão, e riscou um sinal no chão, que era um cimento daqueles meio alisado, né? Riscou o sinal no chão, a pemba dele de ordem de trabalho falou assim, eu vim para ficar. E eu trabalhava com outro Exu chamado Tiratema. E que, na ocasião, já tinha muitos anos que eu trabalhava com essa entidade. Então o Giramundo chegou, se identificou, mandou chamar o mestre Carimbá e falou assim, eu sou o Exu Giramundo, meu nome é Onagure, e eu sou irmão desse Exu que te incorpora. Nós somos uma parceria no astral. E eu me lembro que o mestre Carimbá ficou assim, meio assustado, assim. Você falou, caramba, que negócio é esse? E ele trabalha comigo até os dias de hoje. Quem vier no OEA vai conhecer o seu Giramundo, do jeito que ele é, às vezes sisudo, brabo, mais amistoso, carinhoso, e principalmente sempre protetor, né, com todos que deve ter. Com o mestre Apiaga, eu vi inúmeras situações, inúmeras. Mas uma delas que eu me lembro, eu tinha saído com a caravana aqui de Belo Horizonte para participar de um rito especial de Exu, nesses 7 ritos que tinham na ordem. E eu me lembro que eu tinha levado na caravana os médios todos do OEA. Nós fretamos um ônibus. E fomos a São Paulo para participar desse rito. E quando nós chegamos lá, estava lotado. A Chebe estava lotada, você não conseguia entrar. E a rua, não sei se você chegou a conhecer lá, a rua de cima e baixo, vai lotada. Eu acho que tinha talvez umas 4.000 pessoas por baixo. Sem exagero. E eu me lembro que eu cheguei, foi uma decepção geral, né, para nós aqui de Belo Horizonte, que tínhamos ido a convite do Taxanã e a pedido do mestre Apiaga. Ele falou que queria o grupo de Belo Horizonte lá em São Paulo. E nós fomos, fretamos o ônibus, chegamos. Quando nós chegamos nessa multidão, a gente falou assim, e agora? Agora nós vamos fazer, não tem jeito de ir para lugar nenhum. Nós ficamos na beirada do muro, do outro lado da rua, porque o templo era do outro lado. E aí aquela multidão, a gente não conseguia entrar, e todo mundo decepcionado, falou, puxa vida. Nós viemos de tão longe, nem vamos entrar no rito e participar do trabalho. E aí eu, sem jeito, né? Porque eu, como condutor do grupo, falei, o que eu vou justificar agora? Você rompe 700 e tantos quilômetros para chegar aqui, e uma noite difícil, né? Que a gente viajou de ônibus a noite inteira, cara. Aliás, a madrugada e durante o dia inteiro para chegar no rito à noite. E aí, quando eu assusto, quem sai? O capa preta incorporado no mestre Apiaga. Sai o capa preta incorporado no mestre Apiaga e 2 metros atrás dele com um engradado de cachaça, cara. Era cachaça. Engradado, eles carregando o engradado atrás dele. Eu sei que ele parou assim no meio da rua
E tava muitos terreiros, que ele tinha convidado também outros terreiros de vários lugares, e pessoas desses vários terreiros. E eu me lembro que ele, com aquela gargalhada marcante dele, né? Eu sei que teve algum médium lá que talvez incorporado com outro espírito lá, deu uma gargalhada que eu acho que ele não gostou. Eu falei assim, porra! Não sei, alguma coisa nesse sentido, assim. E aí, quando ele acabou de falar isso, ele olhou pro nosso lado. E ele me viu. Aí ele olhou assim e falou, oi, Marastão. Aquele é o Marastão, moço lá de Belo Horizonte, alguma coisa nesse sentido, assim. Chama ele aqui! E eu, assim, muito barulhento na rua, eu não estava ouvindo direito. E aí eu vi que todo mundo abriu, assim, fez aquela clareira, assim, com a multidão, assim, e o foco foi em cima de mim. Aí ele falou assim, ele fazia sinal com a mão assim, e eu com a minha esposa do meu lado, sem entender. Aí ele virou e falou assim, é você mesmo, como alguma coisa, é você lá de Belo Horizonte. Aí eu saí, eu tava com a chinelinha daquelas jamaicana debaixo do braço, cheguei perto dele. Aí ele olhou, que é isso, moço? Me cumprimentou do jeitão de Exu, joga essa chinela pra lá, só. E aí eu me lembro que ele falou assim, tocou na minha cabeça. Quando ele tocou na minha cabeça, baixou em mim o giramundo. E eles conversaram numa língua que eu não entendi nada. Uma conversa que era só entre eles, mas era um dialeto que eu não compreendia. E eu me lembro que a minha parte foi sumindo. E aí eu apaguei. E no final da história, depois de passar uns 30 minutos, isso foi o pessoal que me contou e a minha própria esposa, que ele me chamou para tomar conta de um trabalho arriado na encruzilhada de cima da rua da Chefe Massude. Só que eu estava paisano, tô de roupa normal. E ele pega esse mineirinho que veio aqui de Belo Horizonte, foi lá em São Paulo, incorporou o giramundo e falou, você que vai tomar conta dessa encruzilhada aqui, no meio da rua. Cara. E eu, na minha parte consciente, depois que eu voltei, eu falei, você tá doido, eu paguei esse mico? E a minha esposa pagou. Você incorporou o giramundo, ele jogou os chinelos de lado e foi para lá, para a encruzilhada, e ficou até o final. E no final que ele fez as coisas que tinha que fazer lá, ele voltou para dentro do templo. Quando ele chegou na portaria, eu já tinha desincorporado, porque eu já tinha saído lá do ponto, ele voltou e falou assim, coloca o grupo de Belo Horizonte todo para dentro do salão, só que não tinha espaço, cara. E ele entrou pelo portãozinho abrindo no corredor, assim, que saiu no outro salão do lado. E aí a gente foi ali passando, apertado, não tinha jeito nem de ser movimentado, só que o grupo era um grupo grande, era um grupo de mais de 25 pessoas. E ele colocou todo mundo do lado do altar e encerrou o rito com a gente do lado do altar. Então isso também me marcou por esse momento que eu tive de contato, né, com a mediunidade do Mestre Apiago incorporada com o Capa Preta. Tem outros, tá? Mas vamos ficar só nesse, senão fica muito Vamos ficar só nesse. Porque senão vai estender muito, é muita conversa, não é? Bem, eu agradeço a todos que estão aqui na live, né? Já estamos finalizando, né, a nossa live. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui, em especial você, né, que vem abrir essa sessão de lives, né? Não sei se você escutou no começo, mas me surgiu a ideia, pode ser intuição, pode ser o astral buzinando do ouvido, de trazer amigos da banda, né? Seja de um banda esotérico, um banda popular também, e um banda iniciática, para que a gente possa, através do diálogo, né, mostrar a tradição de cada um, né, mostrar para que veio, né, mostrar o seu trabalho, que por vezes muitos terreiros eles são bem fechadinhos, isoladozinhos, né, não gostam muito de se mostrar e tal. Eu até entendo o motivo, né? Infelizmente vivemos em um meio onde as redes midiáticas elas têm o seu lado, o seu ônus e o seu bônus, né? Então o seu bônus é a questão da divulgação, é a questão de se mostrar, de mostrar o trabalho, mas o ônus é a responsabilidade daquilo que você fala, daquilo que você mostra, né? E daquilo que você escreve. Ou seja, das suas ações, né, das suas atitudes. Né? Então, muita gente, por vezes, se mantém isolado, fechadinho, mas vivemos em uma nova era, uma era de tecnologia, uma era que vem rompendo padrões, tanto é que a gente está aqui, não existia isso no passado, né? A pandemia está assolando todo o planeta Terra, mas a própria pandemia, é como já diz o caboclo, né? É através do caos que vem
a lua, o sol, que as coisas começam a brilhar novamente, né? E dentro desta, a pandemia vem mostrar a era da tecnologia com muito mais força, com muito mais velocidade de informações, né? E propostas interessantes de diálogo. Ou seja, eu estou aqui na minha casa, você está na sua, e a gente está levando conhecimento, né, dentro de um papo gostoso, no final de tarde de domingo, mesmo diante de uma pandemia que vem assolando todo o planeta Terra. Para finalizar, eu queria que você trouxesse uma mensagem de conforto por toda essa situação que a gente está passando diante dessa pandemia, o que é que o Astral do UEA vem falando sobre isso, né? E no final eu vou cantar um ponto de ovação para que a gente encerre em paz. Está com você. Muito obrigado. Eu que fico lisonjeado, né, de poder participar desse bate-papo, como você mesmo está dizendo, amigo. Eu acho que sim, precisamos, nesse processo de convergência, aproximar saberes, sem preciosismo, seja de quem for. E a rede midiática, né, esses meios eletrônicos, nos possibilita tudo que você aí mesmo acabou de dizer. E isso é muito confortável, né? Eu da minha casa, você da sua, enquanto não tem terreiro aberto, né? Enquanto não tem terreiro aberto. Mas é algo... coisa, se prepare, viu? Quando esse novo normal, que a gente não sabe como é que vai ser esse novo normal, voltar, o UEA não vai ter espaço para não. Vai ter que crescer dos lados, alguma coisa, porque vai lotar de consulência. Você fique ciente disso. Que assim seja, se for o desejo da espiritualidade, o AUEA vai estar aberto, né, a todos. Aliás, eu queria aproveitar e convidar todos que estão aí nos assistindo, que sejam de outros estados, de outros ambientes. Aliás, eu sempre faço isso nas lives, né, que eu nunca imaginei que estaria fazendo, mas estou fazendo. Então, já há mais de um ano, quem diria, né, que eu poderia sair de um público, às vezes, de 100, 80, 100 pessoas, que são as terças-feiras de corpo presente, para um contato e mensagem para 1.000 pessoas, até 2.500 pessoas, já tem live nossa com 2.500 visualizações. Então, é algo impensável, né? Como que a Umbanda saiu do terreiro e chegou em outros ambientes. E me sinto ainda mais lisonjeado por saber que eu fui um dos primeiros, né, a fazer isso depois do Mestre Apiaga. E se isso está fazendo bem às pessoas, que bom. Qual que é o objetivo do AUEA, já que você nos pede uma mensagem? O AUEA, ele preconiza educação e cultura com espiritualidade. Eu não acredito que tem como se fazer mediunidade sem esses atributos. Não acredito. A gente tem vigas mestras, né, que são chamadas de sabedoria, amor e ação efetiva, que elas, na verdade, elas são um arcabouço, um conjunto, que a gente precisa saber como relacioná-las. E a mensagem nesse momento de tanta dificuldade para nós é nunca perder, né, a esperança na espiritualidade. Essa espiritualidade, não importa o nome que a gente dê a ela. Para nós que estamos dentro do movimento umbandista, se a referência é a criança, o caboclo, o pai velho, o exu, o boiadeiro, o marinheiro, o cigano, não importa o nome. Se são esses mentores, esses ancestrais, a gente se mantenha firme na espiritualidade. Mas aí vem o alerta, né? A espiritualidade, seja por recomendação desses ilustres ancestrais, seja em qualquer setor religioso que for, se ela não tiver um viés voltado para a caridade, ela é inócua. E eu tenho aprendido no AUEA que a caridade, pelo menos essa é uma primazia do Caboclo Cobra Coral, ele ensina que caridade é uma forma de se esclarecer espiritualmente as pessoas. E o que está faltando para nós hoje, eu tenho certeza, e não tenho dúvida nenhuma de estar afirmando isso aqui, é mais espiritualidade. Precisamos dedicar mais à espiritualidade. E para se dedicar mais à espiritualidade, você tem inúmeras formas de se fazer. Você pode fazer a caridade dentro do terreiro, fora do terreiro, dentro de casa, fora de casa. Ou seja, você pode escolher qual o caminho, qual o campo que você quer atuar. E aí a mensagem final é essa. Mas tudo que você fizer, que você chamar de caridade, lembra que precisa de amor. Porque se não tiver amor, é complicado. Alguns vão defender assim, mas nem, como dizia o Pai Mata, faça caridade, nem que seja por vaidade. Tá? Eu entendo isso, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que nós estamos no momento de aproveitar bem o nosso tempo.
E aí eu queria encerrar, primeiro dizer que para mim foi uma grata surpresa te conhecer aí nesse período de pandemia, né? A gente ficou se conhecendo no período de pandemia. E já estamos aí nessas conversas, nesses diálogos, às vezes reservados, né? Há mais de ano. E isso vem se ampliando, né? E também ficamos felizes de saber que você já fazia parte da Umbanda Esotérica, traz aí um vasto conhecimento e que está, não sei se eu posso falar isso aqui agora, já pensando em reativar o seu terreiro. Reativa mesmo para fazer a caridade, Eduardo. É isso que a gente precisa. De uma caridade como diz, com responsabilidade. É isso que a gente está precisando. É essa a mensagem que eu teria que dar. E vamos ser humildes, né? Ele está precisando de humildade. Vamos vestir a sandália da humildade. Como você disse, tem muito nego de túnica azul aí que está precisando voltar para a túnica parda, viu? Talvez até preta. Trabalhar mais com o Exu. É verdade. É isso mesmo. Parabéns pela palavra final. Estamos passando por um momento muito difícil, mas tudo passa. Já dizia Emmanuel para Chico Xavier, né? Tudo passa e tudo vem para que aprendamos. Né? Nada vem por acaso, não existe acaso no plano espiritual e tudo vem para nos ensinar. Tudo vem. E eu tenho certeza, Marastã, que ao findar essa pandemia e adentrar um possível novo, o ser humano estará um pouco melhor. Um pouco melhor. Não digo completo, mas um pouco melhor. Ele vai olhar o outro com mais amor. Porque... E aí, como você disse, o pai da mata sempre falava, faça caridade sem que seja por vaidade. A gente entende por que ele falava isso, né? Porque se você faz uma qualidade mesmo por vaidade, de repente, dentro dessa prática, começa a se tornar amor. Então a vaidade, que é o ego, morre. Olha aí, princípio da iniciação, os princípios básicos, basilares, e se transmuta para o amor. Então aí você começa a ver que a dor do outro, por vezes, é maior que a sua. E aí você baixa a língua, fica quietinho, se dedica mais, né? E começa a entender que, poxa, realmente o caminho é esse, é caminhar. Não é? De antemão, quero agradecer a todos que estão aqui. Tem um mestre aqui que está aqui, temos o mestre Arquiles, aqui de Pernambuco, temos o Luiz Mapa, que deve estar por aqui também, mestre Tapejara, mestre Arquiles, temos o mestre Caemundé, que será um dos, que será também, que virá aqui, estamos marcando. O mestre Caemundé tem uma história linda com a mãe, bem juntinho de você aí, ó. Mestre Caemundé, aí no Tué de Luz, né, da mãe Andréa. Você conhece também a mãe Andréa? Sim, conheço. Ele vai vir, a gente vai conversar sobre a história da Tué de Luz, a história da mãe Tina, a sua iniciação com o pai da mata, né? E a história do mestre Caemundé, que também é uma história muito bonita, né? E vamos aqui também enaltecer todas as mulheres da Umbanda, né? Todas as mulheres iniciadas, coroadas, né? E é muito bonita essa história do pai do Tué de Luz. Vai ser magnífica essa live também. Como foi essa sua aqui? Você deu um pontapé inicial, né? Para que essas lives venham. Outros mestres vão vir também para conversar um pouco, trazer sua história, trazer suas ilações, como também falar um pouco dos seus trabalhos e etc. Eu só tenho a agradecer ao senhor, a sua bênção, um saravá fraterno, bênção a todos. E agora eu vou encerrar com um pontinho, né? Para que a gente possa elevar nossos pensamentos, recomeçando mais uma semana, pedindo às santas almas do Cruzeiro Divino para que sejamos abençoados e tenhamos uma semana de mais harmonia, de mais tranquilidade, de mais paz e de muita saúde. Né? Assim Vamos seja. cantar. Vamos cantar. Deixa eu ver se você lembra desse ponto, né? Deixa eu ver aqui. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição,
Senhora Imaculada, para tirar a perturbação. Se tiveres mágoas de alguém, desde já seja retirado, e levando pro mar adentro, para as ondas do mar sagrado, e levando pro mar adentro, para as ondas do mar sagrado. Boa noite a todos, saravá fraterno, ótima semana, saúde, com fé, com harmonia, e como dizia o pai Rivas, né? Paz na mente, luz no coração. Motubá, Colofé, axé. Axé, sal para todos nós. Aranoá. Mas...